Olá! Seja bem-vindo ao podcast de estudo de caso em gestão ambiental. Eu sou a professora Cláudia e vou abordar as questões acerca da água, seu conceito, qualidade, captação, tratamento de efluentes, suas disposições e o reuso de água. Como teremos que resolver um estudo de caso apontado na videoaula, neste podcast, assim como nos demais, eu farei a leitura do conteúdo, a leitura da unidade, ressaltando os principais elementos e vocês depois aprofundarão nos conceitos. Quando a gente pensa na questão da água, um dos principais problemas que surgirão a partir do século passado é a crescente contaminação das águas, que vem sendo poluídas de modo assustador, principalmente nas zonas litorâneas e nas grandes cidades. As águas são usadas nos processos produtivos e na higienização em geral, tornando-as, assim, contaminadas com numerosas substâncias. É por isso que são chamadas de águas residuais. Se dispostas para um rio ou para o mar, as substâncias nocivas que transportavam aumentarão a contaminação em geral das águas, o que irá trazer muitos riscos para a sobrevivência de todas as espécies de seres vivos. Entre as principais substâncias que contaminam a água estão os agrotóxicos, toda a sua linha, de agrotóxico, pesticidas, excrementos de detergente, micro-organismos capazes de provocar doenças, metais pesados. Existem dados da Organização Mundial do Turismo que descreve que cerca de 4,6 milhões de crianças até os 5 anos morrerão por ano, decorrentes de diarreia e doenças relacionadas ao consumo de água contaminada, agravada também pela fome e pela má distribuição de renda. Quando a gente pensa no caso do Brasil, todo esse retrato, 65% das internações hospitalares, principalmente de crianças, são causadas por doenças provenientes ao consumo de água contaminada. A diarreia, por exemplo, e as infecções de parasitas estão em segundo lugar, como a maior causa de mortalidade infantil no país. Isso tudo pode ser mudado, pois o abastecimento de água potável e o saneamento ambiental pode reduzir em 75% a taxa de mortalidade e também as enfermidades da população. E aí, para a gente entender a diferença entre um e outro, a água tratada é aquela da qual foram eliminados os agentes de contaminação que possam causar algum dano à saúde, tornando-as, nesse sentido, uma água potável. É um processo caro e complexo. Em alguns países, as águas residuais das indústrias ou das residências são tratadas antes de serem jogadas nos rios ou nos mares. Essas águas recebem o nome de depuradas e geralmente não são potáveis, pois passaram apenas por uma fase de eliminação do material contaminado. No Brasil, são pouquíssimas empresas que fazem isso, infelizmente. E a gente percebe isso, analisando aí as condições dos nossos rios e mares. Caso as águas, as águas se destinem ao consumo humano, receberão então uma segunda fase de tratamento para se tornar potável. Já a água mineral, ela é uma água natural que contém sais minerais em quantidade acima do normal. Mas olha, gente, fique atento, que nem toda água engarrafada é água mineral, viu? Se o rótulo informa que é uma água de mesa, isso significa que ela é apenas uma água potável, com teores normais, portanto, assim, de sais minerais, Então, do ponto de vista geral, isso faz diferença, com certeza, porque a água mineral, ela é considerada um bem mineral, e ela é controlada também pela União, ou seja, ela passa por uma série de controles. E aí, pessoal, eu quero que vocês se debrucem agora na unidade
entenda aí um pouco das etapas, né, que vão acontecer para um processo de tratamento de água, chamado de ETA. Ou seja, nessa aula eu falei uma série de conceitos novos. Lembrando que é importantíssimo que vocês conheçam para depois vocês exercerem profissionalmente, tá? Então, a ETA, o seu conceito é Estação de Tratamento de Água. E as fases que a água passa, ela vai ser citada. O conceito, cada um vai lá fazer a leitura. Então, a água passará, né, dentro desse processo da ETA, pela captação, coagulação, floculação, decantação, filtração, coloração, fluoteração, reservação e distribuição. Bom, pessoal, então vão lá na unidade, façam a leitura, porque nós vamos ter que resolver juntos o estudo de caso já na videoaula. Bons estudos e até o nosso próximo podcast. Obrigada!